Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Domingo Martins Júnior. Esse aqui é o podcast MVP, Marketing, Vendas e Pós-Vendas. E hoje eu estou aqui de entrevistador, de perguntador. O tema de hoje ele é sobre agentes ou assistentes de inteligência artificial com foco em vendas e atendimento e outras atividades afins também. E o meu entrevistado é o meu parceiro Emílio Ricci Neto, Adivinha quem é? especialista nessa área Legal. e que tem uma empresa também especializada em agentes ou assistentes. Ele estava me explicando já, né, a diferença entre agente e assistente de inteligência artificial voltados para vendas, e atendimento e outras áreas correlatas aí. Legal? Então hoje eu vou fazer o papel mesmo, é do leigo mesmo, totalmente leigo. Vou perguntar, eu quero saber, eu sou o cara que contrata, treina, acompanha e faz a gestão de seres humanos para vendas e atendimento e outras áreas correlatas também. E hoje a gente vai ver como é que isso se aplica Legal. com agentes e assistentes de inteligência artificial. Legal? Um tema do dia, todo mundo quer saber. E eu espero fazer as perguntas que vocês gostariam de fazer se estivesse aqui no meu lugar. Independente disso, o Emílio vai discorrer à vontade sobre esse tema, que ele é o pai da matéria. Legal? Emílio, Show. tá contigo. Domingo, bom dia. Bom dia. Bom estar aqui contigo. Ó, Te abandonei naquela última. foi difícil fazer Eu sozinho, viu? imagino, mas faz parte. Bom, hoje o tema é um tema que eu particularmente ando estudando e fazendo muito, porque no universo da inteligência artificial, muito tempo é diferente do resto dos tempos. Porque em uma semana muita coisa acontece, em um mês muita coisa acontece, e eu já estou trabalhando há mais de 2 anos e meio em soluções para facilitar a vida do marketing, da venda e do pós-venda. E claro que isso passa pela automatização. Isso é inevitável. Mas é importante dizer, e isso já acontece há algum tempo, não é de hoje, né? Robô para WhatsApp, robô para principalmente o WhatsApp, que se usa muito, mas tem também robôs para você utilizar em outros lugares e no site, né? Então tem bastante soluções, empresas inclusive muito grandes nessa área. Sim. Então, assim, como a gente tem essas atuações ou dos nossos próprios negócios ou de clientes, e isso passa normalmente por um atendimento a um lead que está chegando, então essa é uma dor crônica, né, Domingo? Todo mundo que vende alguma coisa está captando lead ou está prospectando lead, né? Leads, para a gente saber, deixar bem claro, são aquelas pessoas que têm potencial para comprar aquilo que você vende, Sim. né? Então, e esse é um problema crônico, porque você coloca mão de obra, você coloca pessoas, você tem que treinar essas pessoas, é um trabalho maçante, é um trabalho chato, falar com um monte de gente durante o dia. Mesmo quando você gosta, mesmo quando o gestor gosta, Mesmo há que quando se gosta. reconhecer que é difícil mesmo, né? Existem pessoas que levam melhor isso, Sim. mas é difícil. Faça 300 ligações num dia, escuta 294 nãos. O ser humano é ser humano, Sim. ele vai sentir aquilo. Você conhece muita gente profissional dessa área Sim. e que consegue lidar melhor com isso, mas todos eles têm momentos de uma queda na questão da saúde emocional, né? O ser humano é o ser humano. Então, diante de algumas dificuldades desse ponto, eu falei, cara, como é que a gente pode tentar trazer tecnologia para esse tipo de coisa? Então, aí a gente foi conhecendo o que a gente chama de assistentes. E foi uma revolução os assistentes, né? Hoje você tem assistentes no WhatsApp de órgão público, você tem assistentes de grandes empresas, você compra um grande, um carro talvez, você tem ali um assistente que te dá suporte, etc. É que essas mudanças, elas vão aparecendo aos poucos
e você vai meio que se acostumando com Sim, elas, então parece que do nada surgiu o tal do robô, o tal da inteligência artificial e que vai tomar o lugar de todo mundo e tal, mas na verdade você estava até me explicando em off, comentando, né, que quando a máquina descrever, né, é importante olhar-se o passado, porque às vezes as sim, pessoas têm medo do futuro, né? é, Especialmente quando elas não participam da construção do futuro. Então, ela não perfeito. sabe o que alguém vai construir, ela tem medo do desconhecido e tal. Mas quando você participa da construção desse Uhum. futuro, você tende a gostar do futuro, Sim, porque você está construindo, né? Você geralmente não perfeito. é contra algo que você participou. E Bom, algo que mas vai te ajudar também, né? então, mas é legal olhar para o passado, quer dizer, falar, Domingo, o que vamos falar do passado se a gente está falando de coisas futuristas e tal? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então você mesmo estava me lembrando que quando a máquina de escrever normal, Uhum. né, enfim, que é o que tinha na época, quando surgiu a máquina de escrever elétrica, Perfeito. né, que as pessoas estranhavam, né, porque digitava um pouco mais assim, ela já disparava lá, a pessoa não estava acostumada com aquilo, mas também se Sim, acostumaram sim. com isso, depois veio o computador e tudo mais. E você me disse que a máquina elétrica Um robô. já era um robô, né? Já. O robô, né? Que vem do inglês, né? Do robot. O pessoal chama de bot. Muita gente chama Sim, de bot porque é uma sigla, uma abreviação da palavra robô, né? Mas aquilo ali já é um robô. Por quê? O que que é um robô? Ele repete aquilo que você pré-configura. sim, Pô, tem robô na indústria desde a década de 70. A inteligência artificial que a gente está vendo hoje, ela é da década de 70. sim. Então, percebe que não é uma revolução tecnológica, É uma evolução. é uma revolução da utilização da tecnologia. Aí é revolucionário. Então, foi o que eu te disse, o assistente, ele te assiste. Então, o que acontece? Você chama o assistente e ele te dá um cardápio de opções pré-configuradas. Então, do que você quer saber? Aí ele te dá ali 10 opções. Sim. Ou pode falar as 10 opções. Então, mas vamos no básico ali. Ele fala o que você quer falar no financeiro. Então, ele está te automatizando algo. Automatizando por quê? Porque não é um ser humano que está fazendo. Ele está automatizando isso, te dando um cardápio de escolhas. E a partir desse cardápio, você busca, teoricamente, aquilo que você está precisando. Infelizmente, na maioria das vezes, você não encontra. Né? Muitas vezes você está ali e fala, pô, mas o que eu estou precisando não está nesse cardápio. Porque quem tinha que pensar em todas essas hipóteses, todas essas potenciais situações, não fez o serviço completo. É isso Não também? fez, Podemos dizer exato. Eu isso? acho que sim. E Tá. também por talvez limitações tecnológicas, talvez por precisar, aquela resposta que você está precisando precisa de algum tipo de raciocínio. E Sim. ali não tem raciocínio. Ali tem automação para assistência. Pô, Emílio, mas isso não é legal? Pô, legal, isso construiu uma indústria que existe até hoje. Existem grandes empresas, que eu não vou citar os nomes, mas que fazem isso, né? Sim, mas podemos dizer que as falhas ou faltas na capacitação de um assistente de inteligência artificial, né, proporcionalmente podem ser as mesmas falhas e faltas que um gestor comete ao capacitar também um Perfeito. agente humano? Olha, nesse assistente, eu não falei da inteligência artificial. Por que ele precisa? Não, não precisa. Ele é uma automação com o objetivo de assistir. Quando você vem para o conceito de agente inteligente, o que é o agente inteligente? O agente, primeiro, que ele é um agente, ele age, ele toma iniciativa, ele propõe coisas, ele tem raciocínio, então ele age. Como é que ele age de forma inteligente? Com uma inteligência artificial. Ele é inteligente porque ele tem raciocínio. E ele tem raciocínio porque ele tem uma inteligência artificial. O... Ele junta a informação A ou o dado A com o dado B e cria um outro dado que Exato. até então não existia, né? Não é dado A e dado B, é dado ABCD até o fim do alfabeto contra o Sim. dado A, isso em milissegundos.
E ele faz conexões e cria uma terceira coisa Infinito. nova, infinita e tal. Infinito. Então, essa é a grande revolução, mas olha, lembra que a gente falou que não é tecnológico? Porque a tecnologia sempre vai estar mais acessível, mais disponível, com mais opções. E a maioria das empresas dessa área, Domingo, eles estão focando na tecnologia. A minha tecnologia é assim, a minha tecnologia é assado. Essa tecnologia que ele está me vendendo vai estar cada vez mais disponível. Qual é a grande lacuna? Qual é a grande oportunidade desse mercado? É o que eu faço com essa tecnologia. Aí a gente vai falar dos agentes inteligentes. Então, o que são os agentes inteligentes? Eles são construções no mundo virtual através de tecnologias, aí sim, muito recentes. Então, é uma tecnologia de inteligência artificial, mas que busca a similaridade com o ser humano e está impressionante. Então, hoje nós temos o quê? O conceito do assistente, ele está dentro do conceito de agente, mas o conceito de agente não está dentro do conceito de assistente. Então, eu tenho uma parte do agente que é um assistente, só que é um assistente inteligente. Quem pode o mais, pode o menos. Quer dizer, Exato. um agente pode fazer um papel de assistente, porém o contrário não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Okay. Então, por exemplo, esse agente, eu vou dizer para ele quem ele é, qual é a personalidade dele, qual é o tom de voz que ele deve usar, quanto tempo ele deve esperar antes de começar a falar para ele poder escutar o que a pessoa está falando. Eu vou dizer tudo que ele sabe, tudo que ele deve dizer, quem é a empresa que ele representa, quem são as pessoas que trabalham na empresa. Depois que eu ensino isso para ele, Domingo, ele nunca mais esquece. Ele sempre vai falar de forma correta. Essa é uma vantagem sobre o agente humano, então. Exatamente. Outra que coisa. Esquece, enfim. Ou quer dizer, esquece por uma questão assim de limitação, perda de foco e tal, mas também pode ser uma questão de má fé. É uma caixinha de surpresa o ser humano, Não né? quis utilizar uma questão de indisciplina, talvez, indisciplina tática. Olha, é para falar assim Pode numa ser. situação X. Sim. E a pessoa, mesmo tendo essa informação, resolve falar Y numa situação. Pode ser, acontece muito. Então, assim, o agente ou o assistente de inteligência artificial tem essa disciplina tática aí. Podemos dizer assim. É uma disciplina matemática, ele não tem escolha. É diferente. Então, assim, eu construo uma inteligência central. Imagina um grande cérebro. Onde ali eu digo exatamente quem ele é, qual a função dele, quais são as ferramentas que ele tem disponível. Ali eu digo tudo que ele é. E essas ferramentas e todas as funções que esse robô vai ter são novos micro-robozinhos conectados a ele. E cada robozinho tem uma inteligência própria. Então a coisa vira infinita. Imagina que é uma progressão aritmética. Porque tudo que existir de tecnologia, hoje eu consigo conectar nesse grande cérebro. Até o que inventaram ainda. Eu estava estudando sobre um produto que também não é novo, mas ainda soa como novo. São os hologramas. Sim. Né? Hoje você tem holograma dentro do painel de um carro, hoje você tem produtos que você compra, põe na sua empresa uma caixa, né? E aí você coloca também essa caixa tem várias camerazinhas. Já tivemos shows, né, de artistas que já morreram através de hologramas. Mas hoje já existe um produto sendo vendido que é uma caixa com várias câmeras. Você tem uma na minha empresa, você tem uma na sua, e a gente faz uma reunião em 3D, por exemplo. Uma apresentação, por exemplo. Então, dá pra gente colocar um robô com holograma? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, hoje é possível. Então, o que é revolucionário dos agentes? Hoje a tecnologia permite uma integração entre tecnologias que até pouco tempo atrás era inviável. Era a guerra das APIs. Né? Então, para você conectar um software de CRM, um software de ERP, qualquer software externo a um assistente, não existia. Ele era cego, surdo e mudo, literalmente. O agente, ele enxerga melhor do que a gente, escuta melhor do que a gente, em qualquer idioma, inclusive.
Ele fala em qualquer idioma, em 1 segundo ele muda o idioma e atende você. Então, essa funcionalidade, a pergunta fica: o que você vai fazer com isso? Porque não tem limite mais. Eu já consigo literalmente executar qualquer ação. Entrar num software, fazer uma venda, cadastrar um cliente, cancelar um cliente, fazer um reembolso, fazer uma pesquisa de disponibilidade, fazer uma reserva, ligar para leads, 300, 400, 500 ligações por dia para uma base de dados, chamando ele pelo nome, lembrando qual foi o motivo do último contato, se identificando como um agente, mas tornando aquele momento um momento quase que natural. Eu digo até, Domingo, que é melhor do que falar com um ser humano. Porque quando o cara sabe que é um robô, ele baixa um pouco a guarda. Ou ele já levantar a guarda total, o que ele já faria talvez com o ser humano, porque é um cara mais fechado. E se ele xingar o agente nunca vai perder a calma, nunca vai perder a compostura, nunca vai se sentir humilhado. Que na verdade a gente entende quando um ser humano que é xingado, ofendido numa ligação, a gente entende que ele fique chateado e às vezes até responda, né? Ninguém tem sangue de barata. Agora, um robô jamais vai fazer isso. Um agente, né, inteligente jamais vai fazer isso. Então, o que eu fico sempre buscando, Domingo, e aí entra muito, por exemplo, uma pessoa como você que tem um know-how, uma experiência como poucas pessoas. Legal. A pergunta fica: e aí, Domingo, o que nós vamos fazer com isso que nós temos na mão? A gente já conversou sobre isso. Sim. Né? O podcast é um exemplo disso. Este podcast é um exemplo disso. Quer Sim. dizer, no mínimo, vamos deixar registrados aqui os nossos conhecimentos, Sim. as nossas experiências e tudo mais, e que isso possa ser útil para alguém. No primeiro momento, É isso. esse é o ponto que isso pode evoluir para outras coisas. Aham. Então, quando você treina um agente ou assistente de inteligência artificial, quer dizer, você está também eternizando ali um conhecimento, Perfeito. uma experiência, né? Legal. É um método que você criou, que você aprendeu com alguém. Legal você e ter tal. falado nisso, porque aí vamos Isso é falar de. importante, o registro, né? Então já Exato. começa. Agora, depois, claro, você não registra só por registrar. Sim. Você espera que isso seja aproveitado, que se torne algo útil, aplicável, relevante, sustentável. Vale lembrar que essa realidade de inteligência artificial começou outro dia, né? Talvez 2 anos. Né? Então, a gente ainda está aprendendo a se relacionar com essa entidade, vamos chamar assim, que faz cálculos em velocidades assustadoras. Porque o robô é isso. E aí ele transforma isso em voz. Hoje nós temos um gerador de voz, Domingo. Cara, impressionante. Todo mundo que vê se impressiona. E aí a gente leva, por exemplo, essa voz com geração em tempo real e não tem cardápio. Opção A, B ou C. Opção 1, 2. E oi, Domingo, tudo bem? O que você está precisando? E você pode falar o que você quiser. O agente vai estar preparado para conversar com você. Sim, mas Entendeu? isso não surge do nada. Vamos lá, eu sou leigo aqui nesse assunto total, tenho interesse, todo mundo que é empresário ou gestor de equipes de vendas, atendimento e de outras também, quer dizer, mas hoje o foco aqui é vendas e atendimento, tá pensando, provavelmente já está pensando nisso. Puxa vida, eu tenho equipes humanas, tenho lá os prós e contras de ter uma equipe humana, as dificuldades, eu diria que os contras parece que estão aumentando. Sim. Falta gente interessada em querer vender, Verdade. em querer atender, enfim, tem N motivos que a gente pode até trabalhar aqui. E acredito eu que esses motivos, essas dificuldades em encontrar talentos, treinar talentos, reter talentos e tudo mais, talvez estejam acelerando o interesse por agentes e assistentes Sem de dúvida. inteligência artificial. Sem dúvida. Porque eu conheço gestores e empresários
que estão perdendo a fé no ser humano. Ah, ninguém quer trabalhar porque tem Bolsa Família, tem Auxílio Brasil, tem isso, Uhum. ou porque determinados perfis, né? Falam muito de jovens, né? O jovem Uhum. não quer aprender, o jovem não tem a disciplina Uhum. hierárquica, tática e por aí vai. Então estão buscando pessoas mais maduras, quer dizer, é uma pena que estejam buscando pessoas profissionais mais maduros só por isso. Sempre deveriam ter sido utilizados, né? A gente É. sabe no dia a dia, claro, cada um num determinado tipo de atividade, determinado Uhum. tipo de situação. Bom, mas o fato é, tudo isso faz com que buscar um alívio imediato, puxa, eu vou ligar para a empresa do Emílio, falar assim, Emílio, eu tenho uma equipe de vendas aqui, ou de televendas, ou de atendimento, ou teleatendimento, e eu quero trocar todo mundo por agentes virtuais. Emílio, aperta um botão e amanhã a minha equipe está rodando. Não é assim. É. Essas equipes, eu acredito que Quanto... esses agentes ou assistentes de inteligência artificial precisarão também ser treinados por quem conhece aquele mercado, conhece aquele. Aí eu acho que é o grande Sim, diferencial do agente. sim, Que assim, o assistente, você praticamente não tem nada para configurar. Você vai no máximo configurar meia dúzia de perguntas, configurar meia dúzia de respostas, aperta o botão e ele vai repetir aquilo exaustivamente, sem nenhuma inteligência. Literalmente sem nenhuma inteligência. Normalmente as empresas passam essa função para o próprio dono da empresa. Então ele vai lá, compra lá um programinha, um aplicativo, enfim. E aí ele vai lá e ele mesmo vai lá e configura, né? Então assim, a taxa de adesão dos compradores dessas soluções é de menos de 30%. Então ele vai lá, ele compra, fica com tira o peso da consciência, falando, todo mundo tem, eu preciso ter. sim. Então ele acha que só de comprar vai Já resolver o resolveu o problema. problema dele. 30% no máximo vai lá e configura alguma coisa. E a taxa de sucesso é menos de 8%. Então, quer dizer, o cara foi lá, configurou e fala: não, tá funcionando, eu tô tendo resultado. Isso sempre me incomodou. Como assim 8%? Não posso contar com isso. Então, o que, que eu percebo? Como o agente ele é muito mais complexo, porque ele é mais capaz do que só um assistente, ele é como um ser humano mesmo. Você precisa contratar, você precisa treinar, você precisa testar, você precisa ajustar e depois você libera ele para uso, Sim. né? Especialmente quando envolve clientes, quer dizer, você não Envolve vai usar cliente, clientes como cobaia, né? Já exato. falamos isso aqui em E ele episódios envolve também anteriores. acesso a banco de dados, ele Sim. envolve acesso ao financeiro, ele envolve tudo que você quiser que ele envolva. Então, não tem comparação um programinha, um robozinho que você, né, Tá. ali configura meia dúzia de coisas e ter uma é um funcionário. Só que é um funcionário com vários braços. Aonde que a gente vai usar ele? Vamos lá. No marketing. Aonde que dá para usar ele de forma já muito testada por nós e funcionando? Tanto nas ações de prospecção outbound, de ligações frias, por exemplo. Pô, eu tenho aqui uma lista com 6.000 telefones com o nome das pessoas e é uma lista de potenciais leads para o que eu vendo, por exemplo. Como é que isso é muito comum, né? O que, que a pessoa faz? Ele contrata ali 5, 6 pessoas, contrata um plano de ligação e essas pessoas ficam ali ligando. Só que elas precisam ser treinadas Não, para quem sem ligar, o que dúvidas. O que dizer, quais as dizer? possíveis objeções, dúvidas que Exatamente, que essa são os pessoa. scripts, Sim. né? Você tem que municiar essas pessoas de informações, tem informações que mudam de um dia para o outro, aí até ela, né, às vezes ela fala errado ainda, Sim. porque mudou de ontem para hoje. Mudanças em produto, mudança na concorrência, mudança no No mercado, mudanças preço, em leis, em preço, então tem que ter uma atualização tem que ter disso uma também. atualização. Então, assim, Então isso não vai mudar, quer dizer, o gestor que está querendo
Ou seus problemas acabaram. Não Exato. precisa mais contratar ninguém, treinar ninguém, que a venda vai ser feita por um monte de agentezinhos aí, né? Agentes, assistentes de inteligência Aham. artificial, e meu problema está resolvido. Não é isso. O empreendedor, o dono do negócio, e a gente vai falar dos outros episódios, né? Que eu falei, a gente conversou sobre isso. Pare de terceirizar a venda. Pare de deixar isso na mão de terceiros. Então, assim, você tem que ser o especialista naquilo que você faz, em vender aquilo que você faz. Essa é a sua maior missão como dono do seu negócio. Mas, lembra que eu comentei? Você monta uma padaria, melhor você saber vender pão do que fabricar pão. Então, o que o robô faz? Ele vai ajudar você a vender mais. Só que tem um momento, e assim, Domingo, pode ser que tem produto que não vai precisar mais do ser humano. Um ticket mais baixo, um produto já conhecido, um. Pode ser, pode ser, pode ser não. Já está É. acontecendo. Já existe isso no Já existe. autosserviço, produtos que você compra direto. Já compra. Né, Na verdade, vai vender mais, porque hoje você fala com uma gravação, hoje você fala com esses assistentes burrões. Pô, você vai conversar agora, você não vai só. Ele não vai só reagir, você vai conversar. Você vai, inclusive, falar de outros assuntos, o robô vai conseguir falar. Mas há outras vendas que são mais complexas, quer dizer. Então, assim, não é para substituir. Agora, se o robô foi capaz de substituir, é porque sua equipe era ruim. Ou então porque sua equipe não precisa ser tão grande. Aí é onde eu Porque a acredito que venda era vai. muito simples mesmo, Muito não tinha simples. que complicar, não tinha que Exato. inventar muito, não, né? Tem site que vende Sim. sozinho, não É o precisa. autosserviço, É um né? autosserviço, Já ou existe. produtos que você faz um trabalho muito forte anterior, com vídeos, com aulas, com. Pô, você já explicou muito ali no conteúdo. Então não tem muito que você conversar com um ser humano. Você vai entrar lá ali no carrinho, vai passar o cartão e vai comprar o produto. Legal. Agora, tem produtos com tickets mais altos que dificilmente isso vai acontecer. Ele quer conversar com alguém, ele quer entender melhor como funciona. Então nós temos um robô que trabalha dentro, como atendente de uma clínica odontológica. Cara, são 12 especialidades, são 32 dentistas. Então, cara, é muita coisa. Só que se você ligar lá, ela vai te dar uma aula de cada especialidade. O que levaria quanto tempo para eu treinar uma pessoa para fazer isso? E ela fala de uma forma super didática. Mas Né? esse agente ou assistente, ele é treinado só por um gestor, ou por um empreendedor, um empresário que conhece do negócio, ou também esse agente ou assistente de inteligência artificial também vai se abastecer de informações que estão na web, que Só se eu estão. permitir e ainda. Assim, o nosso A conceito curadoria é do gestor e do empresário. como é que a gente trabalha, né? O nosso cliente não faz nada a não ser nos municiar de informações da empresa dele. O Sim. resto quem faz somos nós. Nós construímos o robô, nós treinamos o robô, e nessa parte de treinamento entra um grande diferencial nosso. Por quê? Porque nós temos uma metodologia para venda, nós temos nossa metodologia de trabalho, nós temos nossa metodologia de gestão estratégica. Então nós temos a visão do todo. Eu não estou só enxergando um robô, estou enxergando a empresa como um todo. Então como é que o robô vai ajudar a empresa como um todo? Então os nossos prompts, que são as leis do robô, ele tem uma pegada focada no resultado da empresa como um todo, né? Então eu acho que aí entra realmente o diferencial, porque você tem hoje como definir literalmente tudo que você quiser que ele faça. Personalidade, tom de voz, tipo de voz, quais são as. Você quer que ele ligue para alguém? Você quer que ele mande um e-mail para alguém? Você quer que ele mande um SMS? Você quer que ele mande por WhatsApp, por e-mail? Você quer que ele faça alguma conta? Você quer que ele tire um pedido? Você quer que ele feche o pedido, mande para o seu cliente por PDF, ele gera o PDF, manda para o cliente dá o ok na ligação e ele fecha o pedido, manda para. Então ele faz tudo isso. Claro que o cliente, quem for usar o robô, se ele não tiver tudo isso, claro, for uma bagunça, o robô vai replicar a bagunça. Certo? O que o robô faz melhor do que você? Tudo. Então, se você faz algo errado, ele vai fazer algo errado melhor do que você. Então, o ideal é mapeie todos os touch points,
os lugares aonde o robô pode te ajudar, e lá você vai lá e coloca um agente te ajudando. Mas é o que você acabou de dizer. Se a empresa for bagunçada, ele vai replicar a bagunça. Tá. E se um empresário ou um gestor ainda não sabem como vender determinado produto ou serviço para um determinado público, você concorda que, primeiramente, ele precisa aprender isso Sim. sozinho, ele mesmo ligando, ou ele criando um piloto dentro da empresa dele, ou ele contratando um piloto. Eu sou muito contratado para isso, sem Uhum. fazer merchan, sem nada, mas muita gente me contrata para fazer pilotos de televendas. Uhum. Tem lá um determinado produto, às vezes até tem um canal vendendo, mas Uhum. ele não sabe como vender no televendas. E aí, durante um mês, 2 meses, 3 meses, eu coordenando isso com mais os Uhum. parceiros que eu escolho, vamos lá fazer um teste para ver se esse produto tem essa aderência. Então, quem vai bolar tudo, como a gente liga, para quem a gente liga, o Que que vai fala, falar? então eu preciso conhecer o produto também, assim por diante, tudo isso acontece ao longo aí de um período de aproximadamente 3 meses. Bom, ao final dos 3 meses, eu vou chegar a algumas conclusões. Olha, esse produto vendido desse jeito tem aderência, não tem aderência muito boa, mais ou menos, ou foi péssimo. Uhum. Enfim, e tem vantagens para todo mundo, independente do sucesso ou não do piloto. Se o piloto, pior cenário, foi muito mal é, sucedido em termos de resultados e assim por diante, e a gente mede tudo, quantas ligações foram feitas, tempo de ligação, motivos Uhum. de não venda, tudo. Já ajudou muito esse contratante, Claro. porque ele não vai montar uma equipe caríssima com Uhum. profissionais e tal para algo que, puxa, foi feito por especialistas e não deu Não deu certo. certo. Ele, que nem é tão especialista nisso, provavelmente teria muito mais dificuldades. Dificuldade. Então ele economizou tempo, dinheiro, encheção de Sem saco, dúvida. energia e tudo mais. Bom, então, mas no final desse piloto, pode ser que eu tenha números bons. Puxa, vale a pena, hein? O piloto deu certo, é uma amostra. Uhum. Então, vamos contratar agora 10 pessoas. Se com uma pessoa deu certo, vamos contratar 10. A receita de bolo eu já Uhum. tenho. Uhum. Vamos botar mais fermento, mais ovos para fazer mais bolos e tal. Bom, ou então, ao final desse piloto, eu falei: opa, eu já peguei a receita do sucesso. O público-alvo é esse, a narrativa é essa, os motivos de não venda são esse, os Uhum. cases de sucesso são esse, legal. Só que ao invés de eu contratar 10 ser-humaninhos para fazer isso, para replicar essa receita de sucesso, aí você entende que aí é a hora de Sim. conversar com um especialista como você e falar: Emílio, eu queria replicar essa receita de bolo bem-sucedida Exato. com agentes de inteligência artificial. É Perfeito. por aí. Antes disso, quer dizer, se eu nem sei como faço, como é que eu vou compartilhar com você, É. né? Tô É, certo em exatamente. pensar assim? É por isso que até eu estava te dizendo, né? A Superbot, que é a startup de agentes inteligentes, Sim. ela é um braço da Super Estratégico, que é a minha empresa de consultoria em marketing, vendas e pós-vendas. Lá a gente tem uma metodologia, que é o sistema para gestão de estratégias, aonde a gente busca entender a empresa como um todo, as necessidades da empresa como um todo, e claro que uma delas é a parte comercial. Mas isso não necessariamente está dentro do produto. Então, o Superbot pressupõe que você já saiba o que você está fazendo. Sim. A estratégia já está definida, o jogo tático, Exatamente. as A narrativas, gente até traz algumas o público-alvo. sugestões de, de fluxo comercial. Então, vou te dar um exemplo. Então, normalmente uma empresa ela tem ou alguém que já é cliente ou está ligando pela primeira vez, certo? Tá. Então, você pensa, por que eu estou falando ligando? Só deixa eu fazer um adendo. Muito importante esse adendo. O Brasil está muito viciado em WhatsApp. E o WhatsApp, cara, ele não tem toda essa moral, ele não tem toda essa importância em termos de resultados, né? Então, assim, o WhatsApp não vende. A taxa de conversão do WhatsApp é baixa.
É uma paixão nacional, né? É uma paixão Convenhamos, né? nacional, É, mas ela não é profissional, né? Então, eu não devo usar o WhatsApp? Não deve, claro. Como é que eu vou deixar de usar algo tão popularizado no Brasil? sim, Talvez seja o Brasil o maior usuário de WhatsApp, talvez empatado com a Índia, sim. mas Estados Unidos ainda usa SMS, né? usa muito. Que é algo que Usa aqui, como a gente usa o WhatsApp. Só que o SMS lá, ele manda foto também. Aqui também manda, mas é como se fosse o WhatsApp. tá. O WhatsApp para o americano, e eu tenho clientes dos Estados Unidos, é quase que um brinquedo. É feito as crianças que usam. Já está mudando um pouquinho, né? Tem outros aplicativos também que são usados lá, o Telegram, tem outros, E os né? clientes querem ir para o WhatsApp. Uma conversa começa no telefone, começa no e-mail, evolui para um contato telefônico, mas depois, é, eu vivi isso nas minhas empresas. Os clientes queriam falar por WhatsApp. Inclusive, me deu trabalho, porque eu não tinha métricas para medir produtividade, Aham, indicadores de desempenho no legal. WhatsApp, e aí fomos atrás disso para tentar encontrar como é que a gente mede, Aham, né, esses indicadores também no outro canal que até então era assim, sim. desconhecido. Mas você entende que como canal de vendas, o WhatsApp Não, ainda não tem essa não, ele maturidade. é um canal complementar. Tá, Ele é um bom lugar para você fazer follow-up. E follow-up é muito importante. Ele é um, ele é um bom canal de nutrição. Então, você está ali esperando um feedback do cliente, né? Em vez de você vai lá e manda um artigo para ele ler, você vai ali e manda um vídeo para ele assistir. Nesse momento, o WhatsApp ele é muito bom. sim. Então, se um humano consegue atender e vender via WhatsApp, esse humano, teoricamente, poderia ser substituído por um agente de inteligência artificial para continuar fazendo isso de uma forma mais rápida, mais barata, mais replicável e assim por diante. Sim, Agora, vendas por telefone, acredito que sim, já ocorre isso, quer dizer, você tá, você tem um agente de inteligência artificial fazendo ligações ativas, oferecendo recebendo produtos, ligações. isso, recebendo ligações e fazendo também, e Sim, agendando calls e exato. vendendo produtos e assim por diante. Mas a venda presencial ainda não tem um holograma indo visitar um cliente para fazer o papel do vendedor presencial. Então você acredita que o vendedor presencial ainda tá blindado com relação. Se bem que é, 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 a venda presencial, desde a pandemia, ela foi muito prejudicada, né? Os Sim, clientes perderam o hábito de receber visitas. sim, sim. Então, né, tanto é que outros canais de venda cresceram Eu acho que o depois disso. presencial, lembra lá do Sniper? Sim. Bom, o Sniper é o fluxo comercial, para quem não viu os outros episódios, então ele tem aquelas etapas. Isso. No canal MVP Cast tem todos os nossos Isso. episódios, inclusive a É metodologia o fluxo Sniper, criada que é pelo Emílio. dividido em 6 etapas que conduz o lead para ele comprar e não você vender, Sim. né? Legal. Então, eu acho que a presencial, olha a importância daquela etapa que a gente chama de internalização, ou internalize, que é o nome em inglês lá Do Sniper, da sigla Sniper. da sigla Sniper, né? Então, como é uma palavra em inglês, né? Então a tradução ali é em inglês, mas isso pouco importa. O que importa é a função daquela etapa, a etapa de internalização. Cara, ali muita gente erra, porque ali o cara já quer vender. Ali ele já vai começar a falar dele. E ele ainda não escutou o lead. Quando você faz uma reunião presencial, e qual é a função da internalização? Criar vínculos, criar lembranças, criar confiança. Isso não tem nada a ver com venda. Tem a ver com inter-relação, tem a ver com criar conexões. Então, nada cria mais conexão do que uma reunião presencial. Nada. Isso não vai ter, não tem como. Especialmente para nós que somos latinos, né? Ainda tem aquela cultura do toque, a cultura da presença Também, física, sim, perfis de clientes que ainda querem um olho no olho, né? sim, Só confio, dependendo assim do ticket médio da venda. Não, eu não vou fechar uma venda grande por telefone, ou por WhatsApp, exato. ou por videoconferência. Ele faz questão ainda de uma visita presencial. Então, a venda presencial, só para
tentar deixar claro para os nossos ouvintes e espectadores, quer dizer, ainda não estamos falando de agentes virtuais que vão fazer a venda presencial. Podem otimizar a venda presencial, agendando visitas e tudo Eu acho assim, mais, a venda fazendo presencial, pré-qualificações. sim, mas a venda presencial é que tem várias vendas presenciais. Se você tiver uma loja no shopping, a pessoa vai entrar na sua loja ali, ela pode Assim, realmente é, comprar ali naquele momento e o robô pode estar ali também. sim, uma venda presencial passiva. E tem a venda presencial ativa quando o vendedor vai até Então, agora, se for uma venda, por exemplo, você vai vender uma consultoria, você vai vender um projeto, você vai. Sim, Dificilmente você vai fechar negócio, dificilmente você vai fechar o negócio numa reunião presencial. A não ser que tenha uma reunião só especificamente disso. sim, Mas ele já te falou pelo telefone, beleza, Domingo, a gente fechou, só quero que você venha aqui, faça uma última apresentação e tal. sim. Quer dizer, você já sabe que você fechou. Então, o presencial nesse tipo de venda, ele acontece no momento de internalização, que eu estou criando conexão. Então, vem me apresentar seu projeto aqui. Beleza. O cara não te viu ainda. E, pô, tem uma sinergia, tem Quer uma ver se a energia empatia. bate e tal. Vai ver se bate. Aí o cara também, vamos ver se esse cara vai mentir para mim, eu vou olhar no olho dele. Então, isso, cara, É. é o O auge. contrário também é verdadeiro, né? A gente não está glamorizando somente as vendas remotas. A gente Sim, acredita sim. que, Muito pelo falamos disso em contrário. episódios anteriores, que uma empresa deve ter o máximo de canais de vendas Exato. possível. Tem que ser Os profissional canais nisso. têm que ser bem orquestrados para um não dar conflito com o outro, não Exato. canibalizar o outro, ou não prejudicar o outro e tal. Aham. É, Mas é claro que alguns canais, eles têm algumas qualidades e defeitos que outros não têm, então, na verdade, eles devem ser complementares. Isso. Então, um vendedor, quando ele vai numa visita presencial, ele vai enxergar coisas que ele não enxerga numa ligação, numa videoconferência Não ou enxerga. numa troca de Ainda mensagens mais se por ele tiver WhatsApp. capacitado para enxergar, Sim, né? ele vai enxergar detalhes, desde a portaria, o prédio, Perfeito. Quem for um bom enfim. capacitado, ele vai. Ele vai enxergar coisas lá Desde o que. jeito que o carro está parado no estacionamento. Sim, Eu vou te dar um exemplo. Eu chego numa indústria, eu sei até quais são as ISOs que ela tem, do jeito que o carro está parado no estacionamento. é. Se tiver de costa, eu sei que ela tem um tipo de norma de segurança. Então, A portaria, né? a Se o portaria. porteiro é profissional ou não, Exato. né? Então tudo ali é Sim, perceptível. Então não tem nada igual. ok. Principalmente se tiver uma pessoa como a gente, com uma experiência Ok. fantástica. Mas Então, ali a IA, quer dizer, ainda não tem um holograma que vai lá, que vai lá não, faz o mas ela papel do consegue vendedor. pegar uma foto, analisar todos os itens dessa foto e te fazer um relatório Legal, em bacana, segundos. bacana. Então, é Então nesse tem ponto. impacto também na venda presencial, mas tem muito mais impacto em vendas remotas, Então, aí porque pode até eu acho, substituir o ser humano realmente. eu acho que vai substituir, já está substituindo, mas é muito importante o que nós estamos conversando, porque isso é assustador só para quem estava pensando em ter uma vida medíocre. Os medíocres, e olha que medíocre significa estar na Médio. média. Então, mas a grande maioria, Emília, aqui eu vou fazer o papel do advogado do diabo também, né? É, eu sei que você é assim também, eu sou a gente tem muito prazer em gerar empregos para as Aham, pessoas, gerar sim, sim. oportunidades, ver as pessoas crescendo e tal. Por outro lado, também a gente está no dia a dia e a gente vê a dificuldade de contratar bons profissionais, de reter, né? Tem a questão de mimimi, pessoas que não Uhum, querem cumprir normas, não querem crescer na empresa, só querem direitos e isso, benefícios. É o mundo real, gente. Tudo isso isso. acontece e tal. E nós também, antes de sermos gestores, antes de sermos empresários, quando nós éramos funcionários operacionais, a gente também, né, gerou um mimimi, Sim. funcionário com problema, sempre teve, gente. E nós Aham, já fomos o problema de algum gestor também, aham, né? aham. E nós, como gestores, já fomos problemas para empresários que nos contrataram. Então, a gente não está se excluindo aqui dos prós e contras. Mas o fato é que é um prazer pessoal de, né, nós, enquanto seres humanos, proporcionarmos oportunidades, crescimento, aprendizado, evolução para outros seres humanos também. Mas Mas, o datilógrafo morreu. é, Aí foi é, o cara que digitava no elétrico. Aí esse parou porque veio o cara que digitava no é, computador. Agora, o cara que digitava no computador ganhava mais do que o que é. digitava no O elétrico. boiadeiro foi trocado pelo caminhão boiadeiro Então é e por aí inevitável, vai. assim. Então, o que eu vejo?
o ideal é a harmonia entre um bom gestor, que tenha claro onde ele quer chegar, como é que ele vende o produto dele, qual que é a oferta dele. Isso é o importante. Isso é o que a gente falou no outro podcast. Então não tem atalho. Empresários e gestores, vocês precisam continuar conhecendo o negócio de vocês, o mercado de vocês, os produtos de O vocês. robô não vai fazer E milagre. vocês devem continuar sendo capazes de treinar, de capacitar, Tenha uma oferta gerenciar, atraente, corrigir. esteja bem posicionado na sua faixa de preço, conheça os seus principais diferenciais, Nada disso muda. conheça os prós e os contras da sua empresa e dos seus concorrentes, entenda o seu fluxo comercial, como é que ele acontece, enxergue. Audite os seus processos. É igual. Agora, tem um superpoder disponível para você. Tem um superpoder. Eu chamo de superpoder. Por isso que se chama Superbot. Tá. Porque ela faz coisas que você precisaria de um super-herói para fazer. Ou seja, então tem um poder de potencializar algo. Assustadoramente. Se você tiver um processo ruim, um treinamento ruim, produtos ruins, tudo isso vai ser potencializado também com o uso da inteligência artificial. Estou certo nisso? Exatamente. Quando você vai automatizar uma Pra bem e indústria, pra você mal. fala indústria 4.0. Já está se falando em indústria 6.0. Mas o que é uma indústria 4.0? Que também não é novo. Se soa novo é porque você está um pouco desconectado ainda do que está rolando, porque indústria 4.0 já é passado, que é a automação com inteligência dentro da indústria. Agora, tem gente que fala, puta, minha indústria está uma bagunça, preciso colocar robô aqui para fazer as coisas. Cara, o robô vai fazer as mesmas cagadas que você está fazendo, só que melhor. Então, talvez a um custo menor, Não. Sem risco trabalhista. Mas vai errar mais. Se você errava 5 peças por dia, ela vai errar 50. Porque ela é boa no que ela faz. Ah, sim, entendi. Ela vai errar melhor do que você. Então o robô, ele vai replicar a forma como você está vendendo. A Superbot tem uma interferência, uma sugestão, uma recomendação? Tem, porque ela herda todo esse know-how da Super Estratégico e eu trago indicações, recomendações, como a gente faz, como está funcionando em outras empresas. Então, por exemplo, esse ritual de logo no início eu pergunto, você já é cliente nosso? Ou você está nos contatando pela primeira vez? Quando ele fala, eu já sou cliente de vocês, se o cliente já tem um software de gestão, automaticamente, às vezes até sem perguntar, ele já vê qual é o telefone, ele já vai no sistema, já pesquisa aquele telefone, já descobre quem é a pessoa e já chama ela pelo nome. Sim. Então, em um segundo isso. Então ali ela já fala, ô Domingo, notei, vi aqui para o seu telefone que é o Domingo, é isso mesmo? É, o Domingo, pô, Domingo. Eu vi que você esteve aqui com a gente semana passada, foi tudo bem? Então, a coisa vira natural, né? Se a pessoa já é cliente, quais são as necessidades que ela vai ter ao telefone, ou seja, ou pelo WhatsApp? Mas o que normalmente ela precisa? Ah, ela precisa confirmar um agendamento, ela precisa fazer uma pergunta para o financeiro, ela precisa me reenvia aquele e-mail, me reenvia a nota fiscal. Então, todos esses trabalhos são trabalhos que, se uma pessoa faz, Domingo, a pessoa tem que parar, ir no computador, pesquisar, encontrar, gerar um arquivo. Tudo isso é tempo, cara. Tá. Eu concordo que um agente... O robô vai fazer isso em segundos, sozinho, sim, sem falha. Desde que alguém tenha registrado lá atrás, quer dizer. Sim. Você está falando aí... provavelmente de quem tem um sistema assim de CRM, né, onde você registra todos os contatos, RP, né? RP e interações. Mas acredito que, especialmente em CRMs, os seres humanos têm muita dificuldade de manter CRMs atualizados, né? Então tem que ter processo, tem que ter um gestor, tem que ter auditoria para assegurar que os seres humanos estão atualizando o CRM. Ó, eu falei com o cliente dia tal, isso é um ponto importante. Ficou isso e tal. Bom, quando esse ser humano é substituído por um agente de inteligência artificial... Acabou o problema. Acabou o problema.
esse agente também, além de interagir com o cliente como se fosse um humano, Sim, ele vai registrar tudo também. exatamente. Ok. Ele faz uma. Na verdade, ele faz o que você mandar. Que é um grande problema de gestão, né? Mas ele vai. Hoje, o que que a gente faz? Então, se a pessoa tem um CRM, ele vai lá, ele abastece com a transcrição da conversa. Sim. Não é O áudio. me conta aí como é que foi. Não, é a transcrição. Depois, antes ele faz um resumo. Aí depois ele faz a transcrição. Sim. Depois ele disponibiliza o áudio pro cara, pro gestor poder escutar com os próprios ouvidos. E ainda recomendações. Ó, pela conversa aqui, acho bom você ligar para ele para falar sobre tal assunto, que o cliente está impaciente. O robô consegue entender que o cliente está impaciente. É. Ou que ele está, enfim, da forma que ele tiver. Então tudo isso precisa ser construído. Mas isso que você ia falar que eu queria que você queria te. Você tinha falado agora do robô. O que você tinha falado agora? A questão robô, quer dizer, para ele consultar um histórico existente, alguém lá atrás tem que ter Perfeito. registrado esses contatos históricos também, assim por Sim, diante. sim. Então você já me respondeu. Ele consegue acessar qualquer Sim. tipo de banco de dados e a partir do banco de dados. Eu vou te dar um Inclusive exemplo. seguir autonomias, quer dizer, também ele não vai ter autonomia de dar um desconto que Não, um de forma diretor não nenhuma. daria, por Não, exemplo. Então, não. essa autonomia também é. Ah, legal. Foi isso que você estava falando que eu acabei me perdendo aqui. Esse é o problema que a gente tem muito com equipes de vendas. Acho que quem estiver nos escutando e trabalhar com equipe de vendas vai identificar. Os vendedores não fazem relatório. Eles não dizem o que está acontecendo. Onde é que ele foi, o que o cliente falou. Ele não reporta oportunidades. Olha, eu estava aqui conversando com o cliente, percebi uma oportunidade aqui que a gente não tá. Não tem nada disso. Ou vendeu ou não vendeu. Né? Quer dizer, os melhores vendedores fazem isso. Os melhores têm essas sacadas, percebem e tal. É, Mas eu concordo com você que mas é uma minoria, talvez uma a grande liderança. maioria, de fato, já trabalha robotizado, né? Não é robotizado, é falta de robotizado, Né? porque o robô, ele, Não, mas eu digo assim, no mau no sentido. mau sentido, sim, Então, no mau mas você sentido. percebe, e assim, Quer infelizmente, dizer, o que não era para ser robotizado acaba sendo robotizado, e o que legal. deveria seguir um padrão acaba não É seguindo. Quer muito dizer, legal isso que você está você fica falando. no pior dos dois mundos, Porque né? o ser humano está fazendo a parte ruim do robô. É, sim, Você vai no médico, o cara nem olha na sua cara, ele só digita. Ele está sendo um robô ali. um robô A faria. parte ruim do Então, ele robô. está sendo É um robotizável aí, humano né? robotizado, mas a parte ruim, Isso, né? é. E na Mas hora de criar, porque também é outra coisa importante. Ah, mas um robô, uma inteligência artificial, não vai ter a criatividade do poeta, do nossa, compositor, não duvide ou dos disso. melhores gestores que têm sacadas e tal. Mas faça um balanço nas suas empresas, faça um balanço nas equipes das quais você faz parte ou fez parte. Qual foi a última grande ideia que surgiu Nossa, na tua equipe, vai mandar surgiu todo na mundo tua embora. empresa? E qual foi a última grande ideia, hein? Última grande sacada. Olha, vamos abordar os clientes de um jeito diferente. Vamos trabalhar um público-alvo que ninguém nunca parou para pensar. Não tem. Dá para E contar vou te nos dizer dedos de uma mais. mão O e, vendedor e hoje você vai ter dedo sobrando, hein? vai ter dedo sobrando. Mesmo que tenha menos dedos, né? Sim. O vendedor hoje, ele não faz um relatório porque ele não quer que o dono da empresa fique sabendo muita coisa sobre o cliente, que ele acha que é dele. Tem mais isso. Esse é um ponto interessante. Os pipelines padecem disso, hein? É, As melhores oportunidades de venda, gente, acreditem, muitas vezes não estão no pipeline. Existe um sim, pipeline pirata, exato, offline. paralelo ali na Deep Web. Então, e os motivos para isso, eles são vários. Um deles é o seguinte, dá azar. Não deixa Azar, ninguém da equipe, às vezes nem o saber. próprio gestor, saber das tuas melhores oportunidades. Sim, Porque se essa oportunidade der chabu, não vender, também ninguém não vai ter vai. cobrança, É, não vai ter cobrança e tal. Então, o que está no pipeline, muitas vezes, é o que não vai sair, não é o melhor,
e o melhor tá bem escondidinho. Quer dizer, é louco isso é maluco isso. Então, se não tiver um gestor assim com um pulso firme, penalizando esse tipo de indisciplina, quer dizer, gente, isso é um motivo gravíssimo. Quer dizer, tá burlando. Você comprou um CRM caríssimo, não é fácil manter atualizado, é um trabalho do dia a dia, né? Gestores que têm disciplina mesmo, que auditam para ver, que incentivam, enfim. Eu também era um vendedor que não gostava inicialmente de fazer relatórios, de registrar em CRM e tal. Eu fui aprender isso depois que eu entendi a importância disso. Já mais maduro, quer dizer, quando eu entendi a importância disso para mim, para a empresa, para todo mundo, para o cliente, eu virei um viciado em relatório, um viciado em CRM, em registrar tudo. Não, e é interessante porque o cliente é da empresa, não é do vendedor. Sim, E o que a empresa fica? Fica na mão deles. sim. Eu vou te dar um exemplo, que parte de. Mais um motivo, vamos lá, gente. A gente fala assim da luta do taxista com o cara do Uber. Puxa vida, o taxista perdeu o emprego, perdeu espaço para o Uber e tal. Mas o Uber foi criado com, com base nas insatisfações dos clientes com o táxi, né? Na hora da chuva você não acha o cara. Enfim, o táxi não estava limpo. Então, os taxistas também deram mole, né? E no final das contas também não morreram. Hoje tem táxi, tem Uber e tudo mais. Então, às vezes a gente também dá mole também. Então, um vendedor que não quer ser trocado por um robô, por uma inteligência artificial, não dê mole também, né? Então, primeiro, cumpra as regras, tenha assim a disciplina tática, comportamental e tal, né? E também não fica só sendo o disciplinado e tal. Também cria coisa nova, caramba. É teu trabalho, é teu dia a dia. Para pensar sobre como é que eu resolvo tais situações, como é que eu vou vender mais, como é que eu vou vender melhor, como é que eu vou fazer diferente. Isso que Aí isso você se tá. torna menos suscetível Eu a acho que na ser, verdade isso tem que a ser partir do dono trocado. da empresa. O vendedor, Tudo começa ele na tem que ser liderança, né? cobrado. Na liderança E o dono da empresa, ele tem que entender que ele não está na mão de ninguém. Olha, nós estamos falando isso de novo. Seja profissional na arte da venda. Isso significa o quê? Saiba o que tem que ser dito, saiba o que é que vai fazer o cliente dizer sim para sua proposta e cobre isso da sua equipe de venda. Agora, eu participei de um projeto de capacitação de representantes comerciais de uma grande empresa, Brasil inteiro. Cara, eu fiquei assustado com o nível dos representantes comerciais. Eles tinha representante ali que estava, sei lá, 25 anos na empresa. Cara, a vida dele é uma vida inútil praticamente, porque o produto vende sozinho. Ele tira pedido, literalmente. Ele tem uma pessoa que fica no telefone só tirando pedido. Mais nada. Não tem por que você ficar com uma pessoa dessa, sendo que o robô vai fazer isso melhor. Então, há uma mudança drástica no que vai. Essa função de tirar pedido morreu. A função de ficar ligando, 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 feita por um ser humano, morreu. Morreu. E hoje, qual é a maior fonte de venda das telefônicas, dos seguros? É a ligação de uma gravação por ligação telefônica. E é esse o ponto que eu queria dizer que eu acabei não concluindo. O Brasil, por estar tão viciado em WhatsApp, a equipe de vendas está querendo falar por WhatsApp. Então a gente estava falando das reuniões presenciais. Ele é o topo da cadeia alimentar. Nada é melhor que isso e não vai ser. Talvez uma experiência com realidade aumentada e etc. vai criar as conexões que essa reunião presencial crie, talvez, mas ela é, na minha opinião, a mais forte. Qual que é o que vem depois? Uma reunião por vídeo. Eu tenho um produto high ticket que eu só vendo por reunião por vídeo. Porque a gente do Brasil inteiro, não tenho como falar que essa A pessoa pandemia também acelerou um pouco, acelerou. quebrou também algumas barreiras, Mas né? eu não vendo para esse público se não tiver reunião por vídeo. Às vezes eu quero, mas eu não tenho tempo, então você não é o meu perfil. Pô, mas você vai perder uma venda de $9.000? Não, eu não tenho essa venda na minha mão ainda. Porque se essa pessoa não tem tempo para falar comigo, ela não tem dinheiro para pagar $9.000.
Só que todo mundo que entra na reunião comigo, a minha taxa de fechamento aqui é 70%. 70%. Uma reunião. Aí depois o que eu faço? Eu ponho um robô para me ajudar no que eu preciso fazer até o momento em que ele me paga. Então eu preciso lembrar ele que aquela proposta tem um deadline. Isso eu posso fazer com o robô. Então são forças complementares, né? A Complementares. ação humana e a ação Eu robotizada. posso mandar para ele por WhatsApp um vídeo do evento. Olha que legal o depoimento desse cara aqui. E eu estou esperando a resposta dele. Estou fazendo follow-up. Legal. Só que eu não vou errar, não vou esquecer. O texto que eu for mandar foi revisado ortograficamente pelo robô. Legal. Então, é como eu vou usar. Então, o vendedor preguiçoso morreu. O vendedor que não faz relatório morreu. Agora, o dono da empresa tem que entender isso. Ele não tem mais que ficar na mão de representantes que não falam o que fez. Se você me perder, você vai perder o cliente A, B, C ou D. Isso está com os dias contados. Porque hoje, pela internet também, Domingo, uma indústria não precisa mais de um representante para chegar no cliente final. Hoje ele pode chegar diretamente. Conheço várias indústrias, por exemplo, que têm venda direta para o consumidor final. Ou venda direta para lojista sem passar por um distribuidor ou por um representante comercial. Eu conheço um pouco a questão assim do representante comercial, especialmente o da indústria, dos atacadistas, distribuidores, que é um trabalho basicamente presencial. Algumas poucas indústrias estão começando a utilizar, né, vendas remotas, televendas, ou videoconferências, ou WhatsApp e tal, tudo mais, mas a venda presencial ainda é muito forte. Então, eu concordo contigo que tem muito representante comercial da indústria, atacadistas, distribuidores que estão numa zona de conforto, só ali tirando pedidos, tem muita dificuldade de abrir clientes novos, muito difícil. Tem muitos que ficaram ultrapassados. Vendem para clientes amigos. Mal sabem fazer uma coisa não vendem digital. O mix que a indústria gostaria e precisa Vende errado. vender, muito desconto. Então acaba tendo ali uma união entre os maiores clientes e os representantes, visando os seus próprios interesses, e a indústria, o atacadista e o distribuidor acabam não conseguindo fazer política comercial. Vender o mix, melhorar a margem, aumentar a ativação de carteiras, né, cobertura de carteira, tudo mais. Porém, o começo não foi assim. Esse representante, quando ele começa, ele rala muito. Sim. É muito difícil introduzir um produto novo num novo cliente, até por uma questão física. Não tem espaço na prateleira. Ele vai tirar um produto de uma marca super conhecida para botar um produto diferente. Então é muita lábia, muita visita, muita espera, muita humilhação. Então esses caras ralaram muito realmente para chegar nesse ponto. Mas concordo, chegaram numa zona de conforto e muitas vezes eles só visitam alguns clientes, os demais clientes são visitados por prepostos deles, que fazem o trabalho de visitação. Então um toque para esse tipo de representante. Se você está cansado, e alguns estão até já com uma certa idade, realmente a energia baixa, né? Enfim, o tempo chega para todo mundo. Mas treine os seus prepostos para que eles são mais jovens, têm mais gás e tal, use essa tua experiência para que esses seus prepostos atinjam os indicadores que a tua indústria, o teu atacadista, o teu distribuidor precisem. O representante ele é uma empresa como qualquer outra, ele tem que se enxergar como uma empresa. Exatamente. Eu conheci alguns representantes que eles fizeram uma questão hereditária. Cara, quem começou foi o vô. Passa de pai para filho. Aí passou pro pai, que trabalhou bem. Sim. Abriu e enfim. Tem um mérito, né? Tem um mérito. Até montar uma carteira realmente é muito trabalho. E é gastar sola de sapato. Lábia, sola de sapato. Eu já fiz muito isso. Banco de espera. Sim, e conversa da recepcionista. Agora, e tem gente colocando os filhos, e os filhos chegando com uma cabeça legal, buscando, como é que eu posso me ajudar? Agora, tem gente, e não é pouca, que tá bom desse jeito. Quer continuar ali no lápis, na orelha. Então, assim,
estou falando dos representantes, mas Sim. isso funciona para qualquer nicho. Então, É. eu vou dizer, por exemplo, a minha esposa, ela é dentista, mas ela cuida do nosso negócio de fabricação e venda de joias em ouro. Vendemos para o Brasil inteiro. E vendemos bem, inclusive. Joias são joias personalizadas. Sempre personalizadas sob demanda. É Unique Joias. E ela tem uma cabeça de fazer do jeito antigo. Então, tudo dela é anotado, Sim. né? É, ela usa o celular como uma ferramenta de trabalho, porque ela vende muito pela internet. Mas, cara, foi uma dificuldade para trocar o telefone dela por um moderno. Então, as pessoas, mesmo os mais jovens, têm resistência, às vezes, É. ao que é novo. Só que depois que experimenta, Sim. não quer voltar mais atrás. O ponto é, talvez aquilo que deva servir de estímulo para mim, para você, para todo mundo. Se há oportunidades de negócios não exploradas, se há necessidades que as empresas tenham e você não está atendendo isso, alguém vai atender. É, O empresário, o gestor, o bom empresário, o bom gestor, sempre vai dar um jeito de fazer mais e melhor com menos custo, com menos tempo, com menos recursos. Isso é algo inevitável. Então a gente tem que ser parte disso, né? Não adianta, porque toda mudança, né, tem a chamada curva da mudança, o ciclo da mudança, e tem, né, potencialmente a fase da negação. Não, não vai mudar, robô, esquece. Inteligência artificial, esquece. Então, sim. essa fase da negação está muito difícil, porque não dá mais para negar, porque já está aí. Já está aí, né? Os atendimentos, as vendas já acontecem através de agentes de inteligência artificial. Depois, tudo bem, não está na fase da negação, porque já não dá mais para negar. Tá aí, né? É um fato. Vem a fase da resistência. Os caras estão loucos. Desde quando um robô ele substitui um ser humano e tal. A fase da resistência também está difícil. Porque contra a força não existe resistência, quer dizer, é uma questão de tempo. Então, vendedores pouco produtivos, televendedores que não seguem os scripts, ou que não fazem os registros dos históricos, ou que têm uma Sim. produtividade baixa, ou falta muito ao trabalho. Erra, Vão, né? o empresário vai encontrar, e ele tem que encontrar, sim, uma Acho que alternativa. não é se vai ter, é quando você vai ter o seu Porque robô. se ele é empresário, então o empresário, ele não é o vilão, e o teu chefe, o teu gestor, ele não é o vilão. Se ele não encontrar uma solução para esses problemas atuais, o concorrente dele vai encontrar. Sim. E aí a empresa dele vai morrer, quer dizer, morre todo mundo. Morre o cavalo, o bandido, e a mosca do cocô do É a cavalo do mosca do. bandido. Vai morrer todo mundo no final. Então, assim, não tem mocinhos e vilões. Olha, o meu chefe é ruim, ele está querendo contratar agentes de inteligência artificial. Não, ele não é ruim. Ele quer fazer mais e melhor, com menos recursos. Você faz isso na tua casa, Sim. né? Às vezes o funcionário, como eu já fui tudo, né? Eu já fui funcionário, eu já fui gestor, depois virei empresário. Então eu acabo entendendo um pouco da visão de cada um. Procuro não esquecer também do tempo em Uhum. que eu era um peão de fábrica e tal, que eu Uhum. já fui também, né? Metalúrgico e tal. É, os papéis mudam, então assim, é, alguém. Então não existe a questão lá do vilão, são papéis diferentes. Então, se você não fizer o que tem que ser feito, alguém vai fazer. Antes, esse alguém era uma outra pessoa. Agora, nós seres humanos, nós temos. E não somente o ser humano operacional, gestores também podem e estão sendo substituídos por agentes de inteligência artificial, porque se o gestor não faz o papel de um gestor, né, enfim, o empresário vai contratar alguém que faça o papel de gestor. Antes ele Sim. trocava um gestor humano por outro gestor humano. Hoje Sim. ele já tem outras formas de, né, de conseguir Eu isso. tenho aqui um exemplo. Sim. Eu falei do consultório odontológico. Posso até ligar aqui para Lívia.
A Lívia É a sua não, é agente? de um cliente. Ah, tá. E a voz dela é uma voz que foi propositadamente criada para ser um atendente de clínica odontológica, porque ela transmite paz, tranquilidade, se a pessoa estiver agitada, né? Então essa voz foi E alguém pensou, um ser humano pensou todos nós. em todos Isso, esses isso detalhes, né? fomos nós, Legal, exatamente. bacana. Esse é o trabalho que a gente faz, né? Que é lá no começo de pensar na. E. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui, porque eu acho que o pessoal está vendo a gente falar e quer entender melhor como é que Tá. funciona. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu estou ligando pelo telefone. Olá, eu sou a Lívia, a agente inteligente da Dentally Saúde Bucal Integrada. E qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Domingo. Vai sobrar para mim. Perfeito, só confirmando. Seu nome é Domingos, certo? Perfeito. Na verdade, é Domingo, sem o S no final. Obrigada por corrigir. Então ficou Domingo certinho. Que bom falar com você. Domingo, você já é cliente da Dentally ou está falando com a gente pela primeira vez? Eu estou falando com vocês pela primeira vez. Fico feliz em te atender, Domingo. Conta pra mim, qual é o motivo principal da sua ligação hoje? Olha, eu sempre quis fazer um implante dentário. Então eu queria saber, vocês trabalham com isso? Sim, Domingo, a Dentale trabalha com implantes dentários. O Dr. Marcelo Silveira Lopes é nosso especialista em implantodontia, com mais de 30 anos de experiência. Ele faz implantes com tecnologia de ponta, sem cortes e com procedimentos rápidos e confortáveis. Posso te ajudar a entender melhor ou quer saber como dar o primeiro passo para esse tratamento? Quanto custa esse tratamento? Domingo, o implante dentário é uma solução para repor dentes que você perdeu, devolvendo a função de mastigação, estabilidade e estética do sorriso. Ele é fixado no osso da mandíbula ou maxila, funcionando como uma raiz artificial para receber próteses fixas ou parciais. Assim, além de melhorar a aparência, ajuda você a falar e mastigar melhor, trazendo mais conforto e segurança no dia a dia. Quer que eu explique como funciona o processo na Dentally? Eu quero saber quanto custa, como é que faz para eu contratar. Eu quero saber o preço. Domingo, para começar o tratamento com implante dentário na Dentally, o primeiro passo é fazer a nossa consulta de boas-vindas. Nessa consulta, a gente faz uma avaliação clínica completa, radiografias necessárias, uma limpeza e organiza um plano de tratamento especialmente para você. Separadamente, esses serviços passariam de R$ 800, mas a gente oferece um valor promocional de R$ 300 para essa primeira consulta. Faz sentido para você? Quer que eu explique como funciona o pagamento? Faz sentido, se custa 800, vai sair por 300, não é bom demais para ser verdade? Entendo sua dúvida, Domingo. E é normal ficar desconfiado quando o valor é tão mais acessível. A gente garante que esse preço promocional de R$ 300 é real e exclusivo para a consulta de boas-vindas, que é o primeiro passo para a gente conhecer seu caso e planejar o tratamento correto. Depois dessa avaliação, a gente apresenta o plano completo com todos os custos detalhados. Além disso, se preferir, pode fazer o pagamento em 2 vezes, metade agora e metade na clínica. Quer que eu envie o link para pagamento e mais informações? Tá bom, muito obrigado. Bom, deu para perceber que não é uma gravação. Sim. Eu podia falar qualquer coisa, né? E ali ela já ia me mandar o e-mail com Pix, ou seja, do valor integral, ou seja, metade. Melhor que o ser humano. E muito bem treinada, quer dizer. Treinada, Quer dizer, ao invés de responder apenas o preço, ela relembra dos benefícios. valor, agregando valor. Sim. E a pessoa esquece que é um robô porque está muito natural. Agora, você diz, não é? Um ponto importante aqui. Os clientes têm diversos perfis e tal. Então, eu acredito que há determinados perfis que gostariam de falar com agentes de inteligência artificial, porque não gostam de gente, mas Sim, gostam de robôs, sei lá. sim.
E tem outras que querem falar com o ser humano real e que se sentem incomodadas por não estar falando com o ser humano real. Sim. O que você acredita que assim, assim, essa relação ela está mudando? Tem cada vez mais pessoas querendo falar, né? Por exemplo, os meus filhos, né? Os jovens não gostam muito de falar com seres humanos. E as pessoas mais velhas assim gostam mais de falar com gente. Tá mudando isso? As pessoas estão meio cansadas de gente, também preferem falar com agentes. Então, São mais você viu que é uma teoricamente. experiência diferente de uma Sim, gravação. sim. Então, assim, a gente recebe toda hora, oi, aqui é da Claro, oi, aqui é da TIM, oi, aqui é da Vivo. E tá na cara que é um robô, né? Tá na cara. Tem algumas que já te chamam pelo nome. Cobrança chama pelo nome, né? Sim. Mas é só também. Não tem nada personalizado, você não tem uma interação, você é um otário ali escutando a pessoa falar, a Sim. gravação falar. Eu me sinto um idiota ali. Sim, parece que nada do que você diga vai mudar o que ela tem para te Parece dizer. não vai. Sim. Aqui, se eu falasse para ela, eu quero que você me explique melhor o implante. Quero que você me fale um passo a passo do implante. Ela não vai repetir o que ela já disse. Não, ela vai dizer ela vai criar uma diferentes. nova resposta. Ótimo. Ela vai criar uma nova resposta. E se você ligar de novo, ela vai te dar outra resposta. Sim. Então, não é uma resposta padronizada para todo mundo. Sim, então vamos lá. Então, se o empresário, o gestor, ele tem que pensar no cliente final, porque o cliente é o patrão. Sim. Se ele no público, então ele precisa conhecer bem o público dele para saber se o público dele quer falar com agentes de inteligência artificial ou se quer falar com gente. Desculpa, se o teu público quer falar com gente, bota gente aí. Mas o robô pode ser um intermediário. Porque assim, todo mundo, se você fizer uma enquete, talvez, não, eu não gosto de falar de robô, mas é diferente. Então vamos supor que a pessoa queira falar com uma pessoa e o robô transfere para quem você quiser. Ela pode virar um PABX inteligente, mas eu vou pegar o que ela quer falar. De repente não precisa passar. Nessa clínica a gente filtro pelo menos. Primeiro filtro. Então tá bom, você quer falar com uma pessoa tal sobre qual que é o assunto? Não, eu só queria saber. É uma besteira. Quer dizer, você não fecha essa porta, tem lá uma opção, se a pessoa de qualquer maneira quer falar mesmo com um ser humano. Sim. Porque, assim, no atendimento, tem gente que quer falar com o ser humano porque quer desde o começo e tal, paciência. Se você quer esse tipo de cliente na tua empresa, então você vai ter que ter esse tipo de atendimento. Sim. Mas eu acredito que a grande maioria quer falar com quem resolve. Aprendi isso quando eu virei... Explica também, né? Porque, por exemplo, eu tive aquele problema que eu te falei lá que bloquearam um dinheiro dentro de uma desses, não vou citar o nome, mas desses... checkouts aí, bem famoso, que diz que é seguro, né? Não vou citar o nome. A mulher não resolveu meu problema, mas ela foi a única que me explicou o problema e me acalmou. Eu continuo sem dinheiro. Era um ser humano mesmo? Era um ser humano, mas eu falei com trocentos seres humanos antes. Tá. Então ela não resolveu o meu problema, eu continuo com o dinheiro parado lá, bloqueado. Então se você tivesse falado antes com um agente de inteligência artificial... Tinha resolvido. E tivesse resolvido o teu problema... Porque ele ia buscar num lugar, ó, o negócio é o seguinte, foi feita uma contestação, leva até 120 dias e tal. Ele teria me falado na ligação número 1. Eu falei com 10 seres humanos, os 10 me falaram besteira, cada um falou uma coisa. Olha que loucura. E aí, a hora que eu consegui falar lá com alguém que diz que era chefe, ela me explicou uma coisa que falei, cara, por que já me falaram isso? Eu já fui gestor de atendimento. Então, pode ser de fato falha do gestor que não capacitou a equipe e tal, não deu autonomia, especialmente o uso de autonomia, tá? Tem os dois extremos, que ou a equipe usa uma autonomia que não tem, quer dizer, vai dar um desconto que não tinha autorização para dar, mas... Eu tive uma experiência ao contrário. Eu estava num processo de aumentar a autonomia da minha equipe, que entendia que aquela equipe já estava preparada para usar autonomia com inteligência e tal, e a equipe não estava acostumada a usar autonomia. Então, me passavam casos que aquele caso estava dentro da autonomia dela. Então, a minha briga era, usa a autonomia que você tem. Por que você está me pedindo aqui uma autorização aqui?
Você está gerando um workflow, o cliente está esperando à toa, Uhum. você já deveria ter usado essa autonomia na ponta. Uhum. Enfim, coisas que acredito que na inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, você não teria esse problema. Não vai ter esse Ele iria problema. aplicar Literalmente o que tá exatamente, ali, nem a mais, nem nem a a menos, a menos. autonomia que já tinha. Emílio, eu posso criar um agente que decida por si próprio? Pode. Pode. Você vai criar os parâmetros e você. Aí existe uma engenharia, e vou te dizer, complexa. A engenharia de prompt que o pessoal chama. Você tem engenharia de prompt, você tem engenharia de tools. Então eu preciso criar uma ferramenta. Então, por exemplo, nós criamos uma ferramenta aonde o cliente ele fala com o WhatsApp. Essa tecnologia, Domingo, tem 10 dias que a Meta liberou. Pra você ter uma ideia como as coisas são muito novas. Sim. Então, antes eu não conseguia fazer com que o robô gerasse que nem. Aqui ela gerou na hora a resposta. Não é uma gravação, não é pré-configurada, ela sabe tudo que ela precisa, mas ela vai lá e gera de acordo com a forma como eu falo. Se eu sou mais objetivo, a resposta do robô é mais objetiva. Se eu falo mais, ele vai me dar uma resposta mais longa. Então, tudo isso ele tem essa capacidade de adaptação, né? Então, agora, o robô precisa ser muito bem treinado, existe muita tecnologia por trás, aquela questão das integrações que até pouco tempo era impossível. Então, assim, a gente ainda está descobrindo muita coisa. Então, eu queria entrar nesse ponto mesmo. Por exemplo, eu fico imaginando assim, vai. Tudo bem, eu tenho uma equipe de televendas ou de teleatendimento e eu quero gradualmente ir testando, né, algumas posições. Isso. Vou manter a minha base humana, porque uma empresa também é muito importante, gente. Não fica dando cavalo de pau na tua empresa. Uhum. Da noite pro dia querer mudar tudo. Você deve ter os seus problemas aí, Sim. mas também tem coisas que dão certo. Então, Quanto maior a se a empresa, tua maior o empresa navio, né? Você vai fazer uma exatamente. curva Então, ali. cuidado. Então, faça as coisas, né? Eu gosto de fazer pilotos, os Aham. chamados MVPs, né? O Sim. mínimo produto viável. Sim. Testa, testa dentro de casa, em sala de aula, faça simulações. Não fica Uhum. usando cliente de cobaia, não. Bom, mas você já quer dar um primeiro passo. Eu quero ver se a tal da inteligência artificial do Emílio, se ela vai conseguir fazer uma venda ativa, ligar para um mailing e fazer o que a minha equipe de venda faz. Ah, a minha equipe de televendas tem problema disso, a outra Aham. falta, a outra está doente, a outra é indisciplinada. Mas o que eu vendo vem aqui desse time. Então, não para aquilo que você tem e, em paralelo, começa a testar. Como é que é o primeiro passo disso? Por exemplo, quando eu contrato uma nova televendas, um ser humaninho, eu tenho todo um checklist lá. Primeiro, ela tem que saber o que é a empresa, o que é o mercado, o público-alvo, quais os benefícios que esse produto tem, quem são os concorrentes. É um negócio cansativo, mas não tem atalho, né? Essa pessoa tem que passar tudo. Tudo isso, então, eu teria que sentar com você, com alguém da tua equipe e Isso. falar, olha, eu vendo, eu tenho, assim, vários tipos de contratantes, né? Então, tem contratantes que são 3 grandes rádios e tal, onde você vende Aham. anúncios comerciais e tal, dentro de uma tabela, de um Uhum. público-alvo, blá, blá, blá e tal. Então, eu vou ter que sentar com você ou com alguém da tua equipe, que vai ter que entender o que eu vendo, meu público-alvo, tudo que eu já aprendi sobre venda. Olha, as principais argumentações, objeções são essas, as argumentações, as dúvidas mais recorrentes são essas, É. as explicações são essas, os meus diferenciais são esses. Blá, blá. Eu vou ter que sentar com alguém do teu time, eu vou falar e ele vai gravar tudo isso e depois Você vai falar com um transcrever, robô. ou eu vou falar com o robô, já Você não vai... falo com... Ah, tá. Nós temos um robô de onboarding. Ah, muito legal, muito legal. Eu quero entender esse passo a passo. Então, a gente tem um robô do onboard. Então, o primeiro passo é o onboarding, onde você vai falar, se você preferir, você vai digitar, se você preferir, e você vai anexar alguns arquivos. Sim, porque às vezes eu já tenho lá um manualzinho de Pronto. vendas, eu vou... Anexa, E tem coisa que eu quero falar, e melhor, aí você eu nunca liga. parei para escrever isso, Aí mas você tá vai na minha falar. cabeça. Aí depois eu te entrego um do que você falou, um Tô resumo. começando a gostar desse negócio. Aí depois a gente vai decidir
qual é o perfil do seu agente. É homem, é mulher, às vezes o mesmo agente tem 4 vozes, por exemplo. Sim, Por exemplo, ligação ativa, cold call, né? Ligação para frias, sim, né? O mesmo agente tem 4 vozes diferentes, por exemplo. sim. É o mesmo agente. Só que, às vezes, a pessoa Porque alguns sotaques são mais aceitos pode ser, numa pode região, menos ser. aceitos Olha que em outra. legal, eu posso falar, quando o DDD for tal, use essa voz. Quando o DDD for tal, você usa Nossa, é essa. um sonho para um gestor, né? Tudo isso dá para fazer. Legal. Entendeu? Tudo isso dá para fazer. Ele vê qual é o DDD, vai lá, busca a voz que é para aquele DDD. Pode ter um script diferente para esse DDD. Tá. Pode ter um senso de humor diferente para esse DDD. Agora, então, tem coisas, conhecimentos específicos que eu tenho, é da minha empresa, é da minha equipe e tal. Mas eu quero que esse agente de inteligência artificial também conheça outras técnicas de vendas, outras metodologias de vendas que Legal. não foram produzidas por mim, criadas por mim. Uhum. Então, eu quero que ela vá entender todas as principais metodologias de vendas, tipo spin selling, solution selling, né, a fluxo sniper. É Perfeito. possível isso também? Claro, essa parte é mais Porque eu fácil. quero que ela tenha uma massa crítica Lembra bem que eu te falei bacana. daquele cérebro? 5 minutos. Lembra que eu falei daquele cérebro? Esse cérebro, ele tem uma memória própria, ou seja, aí entra o machine learning, ela literalmente aprende, né? A ponto, inclusive, a gente até brincou, né? Até que ponto a máquina vai precisar da gente para aprender, né? E aí já entra umas teorias da conspiração Começa aprendendo com um gestor, um empresário, com quem e depois ele passa a te e depois ensinar. ele passa a ensinar. É viagem isso? Essa parte dá um pouquinho de medo, Não é hein? viagem, mas é controlável. Tá. Mas com relação às memórias, né? Esse é o ponto mais interessante. Você cria uma estrutura única e você integra tudo ali. Então, ela tem memórias específicas. Então, vou te dar um exemplo. O mesmo prompt, a mesma inteligência, o mesmo tudo que está atendendo o telefone é o mesmo que vai estar falando no WhatsApp. Com a mesma linguagem, tudo igual. Entendeu? Que vai também estar atendendo lá no direct do Instagram. Quantas vezes as empresas nem respondem o que... A minha esposa vende por direct, cara. O canal dela é direct. Tá. Esse agente... Que vai responder pelo Messenger, que vai responder lá no Telegram, que vai ler os seus e-mails, vai entender o assunto do e-mail, vai responder o e-mail e vai te avisar. Ó, chegou o e-mail do José, ele falou daquele assunto que você já tinha me explicado que quer para responder, eu já respondi ele e ele quer uma reunião amanhã às 3. Tudo bem para você? Você pode estar no WhatsApp com seu robô. Sim. Ele pode ser uma secretária sua. Entendeu? Pergunta de leigo. Esse mesmo agente de inteligência artificial, ele só liga para um cliente, é como se ele fosse um único ser humano, ou ele pode ser, cara, eu quero replicar, o agente já está falando certinho e tal. Agora eu quero ter 10 agentes, quer dizer, eu quero ter 10 clientes contatados em paralelo. Ele fala... Ele é replicável? Ligação telefônica, hoje são 30 simultâneos, Sim. podendo chegar a 90. Então eu posso ter de 30 a 90 clientes sendo atendidos abordados simultaneamente. com a mesma capacidade, não fica mais lento, não, igual para todo mundo. E um não vai invadir a carteira do outro, porque não. aqui essa negociação está no status A, ali está no B. Não, vai gerar relatório como se fossem 10 seres humanos separados, é isso? É, melhor que o ser humano, né? Não, sim. Ele vai fazer tudo do jeito certo. Legal. Né? Isso no telefone. Por que eu falo telefone? Eu sou um defensor da ligação telefônica. Eu sou muito fã. Eu acho que é da ligação para frente. Né? O WhatsApp, eu uso o WhatsApp antes dele ser do jeito que ele é hoje. Eu já fazia campanha de WhatsApp antes dele ser da Meta. Nem tinha dentro como você fazer campanha. Era meio que
um negócio esquisito. Então, assim, eu sou muito a favor de usar as ferramentas, mas a ligação telefônica, a voz, a interação que você tem de forma inteligente, cara, isso é. Você tira ali uma conversão de 2, 3% do WhatsApp e vai para 30, 40, 50. Então é muito dinheiro que deixa em cima da mesa, porque você tem preguiça de ligar, você tem preguiça de falar. Ó, É uma isso diferença para mim muito é grande. música para o meu ouvido. Infelizmente, né? O nosso chefe aqui já nos avisou que Tá com a arma na mão aqui, ó. tá com a arma na mão. Nós só temos 1 minuto. Então, eu já quero agradecer o Emílio Ricci Neto, tá em todas as redes sociais aí, vocês podem Ó, contatá-lo o site da diretamente. Superbot é superbot.digital. Quem quiser entrar lá tem bastante informação. Tem o meu contato também. Maravilha. O da empresa Super Estratégico Isso, também, que é a é empresa de consultoria em superestratégico.com.br. vendas do Tem Emílio. meus contatos e quem tiver interesse em conhecer, eu estou à disposição. Bacana. Nós vamos, claro, agora não tem como, né? Vamos ter outros episódios. Esse assunto volta, não necessariamente no próximo episódio, mas a gente vai voltar com todos os assuntos referentes a marketing, vendas e pós-vendas. E esse assunto vai voltar, porque certamente tem muitas, enfim, eu mesma, né? Eu não consegui terminar a minha listinha aqui. Estou muito interessado no assunto aqui. E obrigado para você que chegou até aqui. É sinal que você está querendo aprender mais, está querendo. Legal. Duvide de tudo que a gente falou, teste, pesquise, compare, É isso mesmo. tá ok? E no próximo episódio, e no nosso canal MVPcast no YouTube, tem todos os episódios lá, tá bom? Beijinho para vocês, bons negócios, vamos trabalhar. Valeu, pessoal.